Meu nome é Vivian, eu tenho 38 anos, 3 filhos, e é um prazer estar falando com você. E eu quero falar desse impacto da sua vida na minha, a começar por essa decisão de ser uma mãe educadora. Então, eu estava ano passado procurando algo de Deus e um story seu deu um link, uma dica, e dali deu start para esse momento. E eu fiz o curso por saber da jornada que eu ia enfrentar, e eu sou uma pessoa naturalmente desorganizada. Espírito muito livre. E aí eu entendi no seu curso que Deus gosta de calendário. E aquela aula me pegou. Uma ferramenta de Deus de me tirar da minha zona de conforto. De tipo, a gente tá mirando nisso aqui. Então a gente vai trabalhar pelo menos um pouquinho todos os dias, ou o máximo de dias possíveis da semana, para fazer isso acontecer. Para realizar isso. Então, pela primeira vez em quase 30 anos, gente, eu tenho quase 30 anos, eu escrevi essas metas e pus na parede. E todos os dias eu olho para elas e falo assim, o que eu posso fazer hoje para alcançar essa meta?
Muito boa noite! Seja bem-vindo à nossa aula. Quem que tá aqui que assistiu a aula passada? Foi uma aula muito especial. Se você estava online, fala para mim. Se você está aqui novamente, mas se é a sua primeira vez, fala também para mim aí no chat. Se é a sua primeira vez, essa aqui está sendo a sua primeira aula. Na aula passada, a gente abriu as inscrições para a nossa formação bíblica e prática da gestão do tempo. Eu quero dar as boas-vindas aos novos alunos. Quem já entrou, seja muito, muito bem-vindo. A gente está orando como equipe. O desejo do meu coração é que seja um ano diferente para você e olhar essa área da nossa vida que mexe com todo, né? Gestão de tempo é uma das únicas áreas que vai mexer com toda a área, trabalho, ministério, vida familiar, como que a gente gasta o tempo, lida com tudo no final das contas, tá? E você que está no chat, fala aí para mim também de onde você é, de que parte do Brasil você é, fala seu nome, de onde você mora, se você também é de fora do país, conta aí pra gente, tá bom? Pessoal, antes da gente começar a aula de hoje, que vai ser uma aula muito importante, é uma aula que ela é querida no meu coração, esse assunto, vocês vão entender o porquê. Eu quero pedir a sua atenção, né? É um dos exercícios que a gente faz na nossa formação bíblica e prática da gestão do tempo. Vamos praticar o foco, né? Vamos desligar o celular, se você pode desligar o celular, se não, coloca aí no modo avião, tira as notificações, fala para o pessoal que está aí do seu lado, que está aí com você, se você estiver com alguém, que você vai assistir uma aula importante. Eu estou aqui 100% com você e eu quero que você esteja também 100% comigo. Tá? Como eu falei, essa é uma aula bem importante. A aula passada também foi uma aula importante, mas essa em especial, ela tem meu coração, porque vocês sabem, a maioria de vocês sabem que eu trabalho na área da teologia, a minha formação é em jornalismo, mas eu tenho um mestrado em teologia histórica, então hoje eu trabalho literalmente na área teológica, na Escola Convergência, que é uma escola de teologia online, e minha área específica é história da igreja, então é a área ali do meu coração. Então a aula de hoje a gente vai misturar, a gente vai fazer um mix aí de duas coisas muito importantes para mim, que é gestão do tempo e história da igreja. Então o que vai ser a aula de hoje? Na aula de hoje eu vou te mostrar o que os monges cristãos do passado aprenderam sobre gestão do tempo. A gente como cristão, a gente pensa que para aprender a fazer, a melhorar áreas práticas da nossa vida, a gente tem que só recorrer a livros ou autores não cristãos. O que eu tenho para te dizer hoje nessa aula é o seguinte: na nossa tradição cristã, na história da igreja, homens e mulheres já viveram tantas coisas no passado e eles têm muito a nos ensinar. Então, sobre gestão de tempo, a gente vai aprender na aula de hoje que os monges cristãos desenvolveram algumas técnicas que são fantásticas para nós. Então, sabe aquela coisa do tesouro escondido, do ouro, né, que está escondido? A gente está perdendo muito desse ouro do passado. E eu quero revisitar o passado com você e a gente aprender, porque na verdade essa foi a minha jornada. Quando eu comecei a estudar sobre gestão do tempo, acho que a maioria de vocês já sabe, eu não sou uma pessoa que nasci organizada. Nossa, Carol, você nasceu organizada, você tinha dom para isso e tal? Não, minha mãe é prova disso. Ela pode contar para vocês como que eu era bagunçada, questões físicas, né, em organização de forma geral na fase da adolescência. E foi já no início do ministério, depois de casada, que eu me vi com muitas demandas no ministério, muita vontade de fazer muitas coisas para Deus, sabe? Eu sempre fui uma pessoa com muita energia, vontade de fazer muita coisa. Mas chegava o final do ano, eu percebia que eu não conseguia fazer, tudo que eu planejei eu não tinha conseguido tirar do papel. E aí eu tive uma experiência bem pessoal com Deus, que Deus falou comigo, e eu percebi que o calcanhar de Aquiles ali, o grande problema na minha vida estava sendo gestão de tempo. Então eu iniciei uma jornada, comecei a comprar vários livros sobre o assunto, li bastante coisa nesses últimos 10 anos, eu tenho lido sobre isso, tenho estudado livros não cristãos, mas também livros cristãos. Então foi nessa jornada que eu descobri algumas pérolas que eu quero te contar hoje e que vai ser muito bom. Então fica 100% atento e fica comigo que essa aula vai ser bem especial. Antes de começar a aula, eu queria até abrir com vocês uma questão. Eu recebo muito no Instagram, as pessoas mandam perguntas para mim sobre a realidade delas hoje, que é a realidade do mundo moderno. Hoje a gente vive um tsunami de informações, né? A tecnologia é uma bênção, mas também é uma maldição, porque assim como a gente tem acesso à informação rápida que a gente precisa, muitas vezes a gente tem acesso à informação que a gente não precisa. Hoje mesmo eu estava lendo um artigo sobre TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, como que pessoas que foram criadas e são muito reféns das telas acabam desenvolvendo aspectos de um TDAH,
né? Então nós estamos numa geração que é hiperestimulada, é uma tsunami literalmente de informações. E não só isso, a gente vê questão também de consumismo, como que por causa das informações a gente é tentado no consumismo, a gente é tentado a ter várias vidas, né? O Instagram muitas vezes causa isso em nós, você já deve ter passado por isso. Poxa, eu vejo fulana de tal, ela educa bem os filhos, a outra gere bem as coisas da casa, a outra está tendo sucesso na profissão. Isso vai gerando em nós uma tentação, né? Ou até uma cobiça de uma vida que a gente não tem e ao mesmo tempo a gente fica paralisado. Então, é o tsunami de informações, é a cobiça, é o consumismo batendo na porta, as grandes distrações. Antigamente a gente não tinha isso, do estar com o celular e daqui a pouco vibrou, chamou uma notificação, isso distraiu a gente. Sem contar a questão do dualismo. É algo que eu recebo bastante, não sei se é o seu caso, mas uma dificuldade, porque é tanta coisa para fazer, são tantas informações que chegam e ao mesmo tempo tantas tarefas para fazer, que a gente vive o dualismo, muita gente vive o dualismo, que é essa dificuldade de unir a vida de trabalho e a vida de devoção a Deus. Um tempo atrás eu fiz uma enquete perguntando quais eram as maiores dificuldades na gestão de tempo, e uma das coisas que mais me impressionou é que muitos dos meus seguidores responderam que queriam uma relação com Deus. Tá? Então, hoje é isso que a gente está lidando, então é normal as pessoas em qualquer fase da vida estarem se sentindo desorganizadas, é razoável diante de tanta informação que a gente tem, diante de tantas demandas, né? E deixa eu falar uma coisa para você, organização também é uma arte. Para de pensar que você não nasceu com dom, né, com talento para organização. Olha, eu não tenho a personalidade de uma pessoa organizada. É claro que questões de personalidade vão afetar, sim, essa questão de organização, mas organização se aprende, tá? É sabedoria, e sabedoria a gente aprende. Antes de eu avançar aqui para a nossa aula de hoje, mais profundo, eu quero pedir sua ajuda também para curtir essa aula e compartilhar com alguém, antes de eu começar mesmo. Compartilha com aquela sua amiga, seu amigo, seu esposo, sua esposa, sua filha, quem seja que você lembrou, enquanto eu estou falando dessa aula, você lembrou de alguém, eu vou te pedir, compartilha com essa pessoa agora, eu vou dar aqui uns segundinhos para você fazer isso, curte esse vídeo que ajuda a gente a espalhar mais a mensagem, essa mensagem chegar mais em quem precisa. Então compartilha com essa pessoa, sabe aquela pessoa desorganizada ou aquela pessoa que tem dificuldade, olha esse ponto, tá? Fica atento que vai ser muito do que a gente vai lidar na aula de hoje. Pessoa que tem dificuldade de organizar trabalho e vida espiritual, vamos dizer assim, né? Trabalho e a vida de devoção a Deus. Pessoa que tem dificuldade de unir essas duas coisas. Acha que uma coisa está atrapalhando a outra, ou coisa do tipo. Quero te convidar, compartilha com essa pessoa agora. Então vamos começar a nossa aula de hoje. O tema dessa aula é o que os monges me ensinaram sobre gestão de tempo. Eu vou começar bem devagarzinho, porque talvez você não conheça, não saiba quem são esses monges que eu estou falando aí. Gente, esses monges são monges cristãos, tá? Na história da igreja, a gente tem um movimento monástico, que foi um movimento de alguns homens e mulheres também. A gente vai ver que tinha monjas, né? Tinha um movimento monástico feminino. Homens e mulheres que decidiram se dedicar a Deus, muito semelhante ao que foi João Batista, ou que foi o apóstolo Paulo, né, que não se casou, permaneceu solteiro e se dedicou 100% ao Senhor. Então a gente vê a partir do século II, já no início ali da história da igreja, os primeiros monges indo para o deserto para ouvir a Deus e se dedicar a Deus 100%. Então esse movimento ele surgiu muito depois do fim da perseguição. A igreja era perseguida, houve o fim da perseguição e a gente vê esses homens ouvindo um chamado de Deus e indo para o deserto. A maioria deles iam realmente para o deserto para ter uma vida radical para o Senhor. No geral era assim. Com o tempo a gente vai ver que esses monges que eram mais solitários, a gente chama de eremitas, eles vão começar a andar em comunidade. E aí sim vai surgir as comunidades monásticas e vão surgir os mosteiros,
que basicamente era o lugar onde os monges moravam para viver ali a sua radicalidade para Deus. Então, na história da igreja, a gente vai ter várias linhas de monges, vários tipos de linhas monásticas, inclusive, talvez você não saiba, tem gente que pensa que isso é coisa só de católico, mas até no protestantismo a gente tem sim um movimento monástico, desses homens e mulheres que querem se dedicar 100% a Deus, numa vida mais radical. É um movimento belíssimo, não dá tempo da gente falar detalhes sobre isso, mas até o fato da nossa Bíblia, né, ter sido preservada na história, a gente deve muito aos monges que guardaram cópias das escrituras, que copiaram as escrituras. Então, nós como ocidentais e cristãos modernos somos muito devedores desse que foi o movimento monástico. E tem muito ouro aí no movimento monástico. Mas dentro desse movimento monástico, eu quero trazer para vocês uma linha que eu gosto muito, que é a linha beneditina, que vem de Bento de Núrcia. Essa é uma linha monástica que ela é muito equilibrada, eu gosto muito dela por causa desse equilíbrio. E até católicos, mas não só católicos, até metodistas, luteranos e alguns anglicanos seguem a regra de São Bento, porque ela é tão interessante, porque é o seguinte, basicamente, como que essas comunidades foram se iniciaram e deram continuidade? O monge era alguém que queria viver uma vida mais radical para Deus, né? Então, por exemplo, a gente tem um versículo na Bíblia que fala orai sem cessar. Eles queriam viver isso na prática, eles queriam ter uma vida de oração mais intensa. Mas como que a gente faz isso na prática? Como que a gente pode gastar mais tempo lendo a Bíblia e contemplando ao Senhor? Né? Como que eu posso viver uma vida radical? Se você já pensou, já esteve nesse lugar, você provavelmente chegou na seguinte questão, que é, eu sou um ser humano, eu quero orar muito, mas eu preciso comer, eu preciso dormir, né? No caso dos monges, por exemplo, comer para eles naquela época significava plantar, regar e colher. Então, como que vai viver essas duas realidades da vida, né? Então, olha que interessante, dúvidas e questões que a gente lida hoje, muitos homens e mulheres do passado já lidaram e chegaram numa solução, né? Chegaram numa sabedoria prática de vida, e é muito importante eu e você a gente olhar isso e aprender com eles. Então, essa aula é sobre isso. O que a gente tem a aprender com os monges beneditinos? Então, eu quero ler para você um trecho do livro do Alistair McGrath, que ele fala justamente sobre o movimento monástico. Olha o que ele fala. Uma das principais maneiras de estruturar o tempo foi desenvolvida nos mosteiros. Os roteiros foram estabelecidos em parte para propiciarem orações constantes, consideradas cada vez mais problemáticas para os cristãos que haviam escolhido permanecer no meio da sociedade. Mais e mais o monasticismo veio a ser considerado um ideal em que se buscava o alvo da oração contínua com uma dedicação impossível fora do contexto monástico. Olha isso, então na história da igreja, os monges, eles marcam uma estruturação, uma relação diferente com o tempo. Então a gente tem muita coisa aí para aprender com eles, tá? Eles reestruturaram o dia na busca de viver uma vida mais intensa para Deus. Mas para nossa surpresa, você vai ver comigo, os monges, principalmente dessa linha beneditina, a gente vai perceber que eles não jogaram fora as questões de trabalho e da vida comum. Então vamos ver como que eles relacionavam com o tempo e o que eles fizeram. Eu vou usar aqui com vocês hoje um pouquinho o trecho, vou retirar pérolas da regra beneditina, tá? Então o que a gente pode aprender com os monges? O que eles podem ensinar para nós? Primeira coisa, a estruturação do dia. Gente, esse é um ponto importante porque eu tenho lidado com isso e tenho falei isso na aula passada, em outras aulas com vocês, que é o seguinte, nós precisamos redimir a nossa relação com o tempo. A gente tem uma ideia negativa do tempo, de que as horas do nosso dia não são suficientes para tudo que a gente precisa fazer. A gente tem uma ideia de que o tempo é o nosso inimigo, mas na visão cristã, a gente precisa fazer as pazes com o tempo. Porque o tempo é criação de Deus e Deus é o Senhor do tempo. Falei isso já algumas vezes, se você nunca ouviu, você vai ouvir pela primeira vez. Deus não vai te pedir nada que você não seja capaz de fazer. Sabe aquela sensação? Eu estou muito cheio de coisa, eu estou com muita tarefa. Nossa, o dia só tem 24 horas. Calma, Deus não ia te pedir para fazer um monte de tarefa se Ele não desse tempo suficiente. Então, nós temos tempo suficiente para fazer aquilo que Deus quer. Deus não é louco.
né? Deus ele não é um chefe maluco que está pedindo para a gente fazer vários trabalhos e que não vai dar tempo, que ele não nos dá a condição. Ele nos dá a condição. Então, provavelmente, você está ou fazendo coisas que Deus não te pediu para fazer, ou você não está sabendo se organizar. E organizar é uma arte que a gente precisa aprender. Então, quando Deus pede para nós orarmos, para nós termos comunhão com Ele, quando Ele nos convida para isso, Ele não está nos pedindo uma coisa que vai ser impossível da gente fazer. Tipo, Senhor, você está mandando eu orar, você está pedindo para eu ler a Bíblia, mas você não está vendo que eu tenho filho, né? Que eu tenho marido, que eu tenho trabalho 8 horas, que eu pego o ônibus. Deus sabe disso. Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender que o tempo é uma bênção de Deus e que é possível sim agradar a Deus em um dia de 24 horas, em uma semana de 7 dias. É possível, em primeiro lugar, tá? Então, pérolas da regra de São Bento. Primeiro lugar, eles queriam orar incessantemente. E o que eles fizeram? Eles estabeleceram a que a gente chama de liturgia das horas. Olha que coisa interessante. Os monges desenvolveram uma rotina. Gente, a gente está falando, sabe, de séculos passados, muitos séculos antes de nós. Hoje, os cientistas já estão falando do benefício de ter rotina, sabe, de ter repetição. Olha só, Deus nos criou, isso é algo essencial de você saber. Deus criou o ser humano com uma estrutura que a gente precisa de rotina. Eu não estou falando de uma coisa, sabe, estratificada, chata, que você nunca pode sair, sabe, que é inflexível. Não. Eu estou falando de ritmo e repetição. Nós fomos criados para ter ritmo e repetição. O que é ritmo? Ritmo é o que aparece na música. Tem momentos que são mais altos, tem momentos que são mais baixos, tem momentos de pausa. Se você está vivendo uma vida que é só trabalho, 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 você não tem ritmo. É como se fosse uma nota só de uma música, percebe? A vida, a forma que Deus nos criou, é para a gente ter ritmo. E os monges entendiam isso. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram o dia e estabeleceram uma rotina de oração. É até baseado em um salmo que fala 7 vezes ao dia eu te adorarei. Eles dividiram o dia em 7 momentos de oração. Olha que coisa interessante. Até tem uma imagem, eu vou pedir ao pessoal para colocar aí na tela para vocês verem, desse relógio monástico, dessa rotina monástica. Então, eles estabeleceram horas de oração, ou seja, uma rotina a ser vivida diariamente, mas o que eu quero chamar a atenção para você desse relógio aí, que é o mais interessante. A gente vai ver um intercalar de oração e trabalho. Olha que coisa maravilhosa. Eu estudei vários métodos de gestão de tempo, tem o método Pomodoro, tem outros, e várias coisas que esses métodos estão falando hoje, os monges já faziam há séculos atrás, que basicamente é alternância de tarefa. Em primeiro lugar, a gente vê eles organizando o tempo. Já parou para pensar que se um monge falasse assim, olha, Deus me chamou para orar e para me dedicar a Ele, então eu vou para o deserto e vou ficar livre. Não é todo dia que a gente tem vontade de orar, sabe? Tem hora que é hora de comer. Então, olha que coisa interessante, a gente vê na história eles organizando o chamado. E até coisas que para nós é super espiritual, né? Nossa, vou organizar meu horário de oração? Sim, por que não? Então, uma organização. Organização, hora para tudo e rotina e, principalmente, alternância de tarefa. É na liturgia, é na regra de São Bento que a gente vai ouvir uma expressão que hoje tem ficado cada vez mais famosa, que é ora et labora. Foram eles que desenvolveram isso aí. O que é ora et labora? Oração e trabalho. Basicamente, é a visão de que você não precisa escolher entre oração e trabalho. Infelizmente, muita gente hoje acha que precisa abandonar o trabalho para ter uma vida dedicada a Deus. Ou, se você se dedica a Deus, você não vai poder ter um trabalho, ter um emprego, ter uma empresa. A visão beneditina falava o seguinte, oração é um tipo de trabalho. Quem ora, trabalha com Deus e para Deus. Mas quem trabalha também deve trabalhar como uma forma de oração. Então, é uma visão de unir tanto as questões físicas, né, do corpo,
quanto as questões espirituais. A gente não precisa escolher entre uma coisa ou outra. As duas coisas glorificam a Deus. E a sabedoria desses monges do passado foi alternar essas tarefas. Eu quero ler para você um trecho da regra beneditina, como é que ele explica exatamente como é importante a gente fazer pausas quando a gente está numa atividade que ela é mais intelectual ou mental, para fazer algo físico com as mãos. Olha o que ele fala, o Bento de Núrcia. Em certas horas, devem ocupar-se os irmãos com o trabalho manual e em outras horas com a leitura espiritual. Pela seguinte disposição, cremos poder ordenar os tempos dessas duas ocupações. Percebe a importância das duas coisas? Gente, hoje a ciência mostra isso. Que se você passar o dia inteiro, mais de 2 horas, estudando ou fazendo coisas que são mais intelectuais, ou que exige um foco mais centrado, depois de 2 horas você não consegue mais. Você precisa fazer uma pausa e fazer uma outra atividade que vai refrescar seu cérebro. Hoje livros de produtividade falam isso, mas a gente está aqui lendo monges super antigos que já falavam sobre isso e faziam isso num contexto de tentar glorificar a Deus. Então, em primeiro lugar, a gente vai ver a estruturação do dia, eles estruturavam o dia, então existe uma rotina, existia o dia monástico, existia um planejamento, né, antes de viver a semana, antes de viver o dia. A gente vai ver essa alternância de tarefas, essa questão da pausa e a questão da unidade entre oração e trabalho. Eu quero gastar mais tempo falando com vocês sobre essa questão do trabalho, porque eu acho que é um ponto assim ainda de dor para muitas pessoas e muita confusão, né? Infelizmente tem muita gente na igreja achando que precisa sair do trabalho para glorificar a Deus. Dependendo do seu trabalho, talvez você precise mesmo, mas não é o caso de todo mundo. A gente precisa entender que assim como o tempo não é um inimigo no plano de Deus, trabalho também não é. Então vamos lembrar aí do contexto dos monges, né? A gente está aí, sei lá, na Idade Média. A gente não tem muita tecnologia, a gente não tem o supermercado, né? Que você ligava e entrega comida, como hoje em dia não tem iFood, coisa do tipo. Então para um monge se alimentar, como eu falei, ele vai precisar plantar, regar, colher. Não sei se você conhece a história mais profundo, mas os monges, inclusive, são responsáveis por muito do desenvolvimento da agricultura nos tempos modernos. Por quê? Por causa do trabalho desenvolvido nos mosteiros. Então, você vai ter monge que vai produzir tanto na agricultura, quanto na cópia de bíblias, tradução de livros e da própria escritura. Você vai ter monge desenvolvendo na área de música e até na área de ciência e tecnologia. Olha que interessante. Então, homens que receberam o chamado de Deus, né, para serem radicais para o Senhor, não viam problema no trabalho e conseguiram desenvolver essa área. É muito importante eu falar isso com vocês, por quê? Porque quando a gente fala sobre gestão de tempo e a forma que a gente gasta nosso tempo, você vai concordar comigo que boa parte das nossas horas, dos nossos dias, a gente usa trabalhando. E está tudo bem. Deus trabalha e Deus nos convida a trabalhar também. E o trabalho é a forma hoje que a gente tem, é o caminho que a gente tem de obedecer os 2 principais mandamentos de Deus, que Deus tem para nós. Resumindo, né, os mandamentos, como Jesus falou, é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo. Sabe qual é uma forma que você pode amar o seu próximo? Através do seu trabalho bem feito, mesmo com um chefe que não é cristão, mesmo com vários dilemas que eu sei que são reais. Não estou falando aqui de um mundo perfeito, eu sei que o mundo não é perfeito, a gente sofre, a gente cansa no trabalho, a gente se estressa, é um desafio, mas ainda assim, Deus redimiu, o Senhor Jesus Cristo redimiu todas as coisas. E a gente pode hoje, por meio do trabalho, glorificar a Deus e amar o próximo. É possível. Estou falando isso porque é com isso que a gente gasta boa parte do nosso tempo. E tem muita gente que está frustrado e está triste, sente que trabalhou o dia inteiro, mas no final do dia vai dormir e sente aquela falta do senso de propósito. Eu sinto que eu fiz, mas eu não fiz nada. Eu sinto que eu trabalhei para o meu chefe, mas eu estou devendo para Deus. Né? O que é isso? Gente, isso é um problema de cosmovisão, isso é um problema de alinhamento, da gente entender qual o lugar do nosso trabalho de segunda a sexta-feira na nossa vida espiritual como um todo. E não é só um homem que trabalha no mercado de trabalho, né? Sei lá, um chefe, um vendedor que lida com essas questões.
Eu recebo no meu Instagram muitas mães com um filho bebê. Elas não estão no mercado de trabalho, elas não têm um chefe ímpio, elas não têm concorrência no trabalho, elas não têm inimigos de trabalho, elas só estão sozinhas ali em casa com um bebezinho. E ainda assim, passa o dia, ela se sente totalmente sem ter feito nada para Deus. Eu trabalhei o dia inteiro, eu suei, mas eu sinto que eu não glorifiquei a Deus no meu trabalho. O que é isso? A visão de trabalho para nós. Ela se perdeu, ela desconectou do todo do evangelho, do todo da vida cristã. E não tem como. Vamos parar de trabalhar? Não. Deus trabalha e a gente trabalha. Todo mundo trabalha. Inclusive, depois a gente pode falar sobre isso, a gente vai continuar trabalhando no bom sentido na eternidade. Então, a gente precisa literalmente fazer as pazes com essa área da nossa vida e deixar que elas se cruzem. Essa é uma pérola do movimento monástico que eu gosto muito e que serve para nós, é uma lição para nós. Você não precisa escolher entre oração e trabalho, você pode escolher os dois e deixar os dois se unirem. Lembra que eu falei? Quando você orar, entenda, você não está sendo preguiçoso, porque oração é trabalhar. É trabalhar com Deus e para Deus. A oração muda as coisas nas regiões celestiais. Mas, ao mesmo tempo, você pode levar a sua oração para o seu trabalho. Os monges faziam isso. E quem sabe você pode organizar a sua agenda, isso até é uma dica prática, com momentos de oração durante o dia. Era isso que os monges faziam, separavam turnos de oração durante o dia inteiro, porque na prática, realmente, gente, a gente acaba esquecendo durante o dia que Deus existe, né? A gente acaba esquecendo, nossa, que Deus existe, que eu sou cristão, que eu amo a Deus, enfim. Então, será que existe alguma coisa que eu posso fazer, eu posso incluir na minha rotina, que vai ajudar eu a desenvolver a minha espiritualidade? Foi essa sabedoria que os monges tiveram dessas pausas e de intercalar trabalho e oração, trabalho e oração. Enquanto trabalhava, orava. Enquanto orava, entendia que isso também era um trabalho. Agora, falando um pouco mais sobre essa questão da arte da pausa, né? Tem até um trecho da regra de São Bento que ele fala o seguinte: em certas horas devem ocupar-se os irmãos com um trabalho manual. Olha que interessante, né? Pausa um pouco a oração e o estudo da Bíblia e faz um trabalho manual para refrescar a mente. Como eu falei, né, hoje a ciência tem provado que isso melhora a produtividade. Mas em relação à pausa, eu quero falar o seguinte: existem vários tipos de pausas, que a gente poderia chamar de descanso também, incluir o descanso aí. Quando eu estou falando com vocês aqui sobre gestão do tempo, a minha prerrogativa é completamente diferente da que você vai encontrar talvez numa livraria, num livro sobre produtividade e gestão do tempo. A minha proposta aqui é uma gestão do tempo numa perspectiva cristã. E isso muda muita coisa. A gente não está querendo se organizar para produzir mais ou para ter mais dinheiro simplesmente, sabe? Ou simplesmente ter mais tempo por ter mais tempo, por descansar, somente por isso. Não. A nossa proposta aqui, a nossa base, né, a rocha onde a gente está estabelecido é a glória de Deus. É uma vida que tem um propósito para a glória de Deus. Não é simplesmente organizar por se organizar e ponto final. Não é com o objetivo de consumismo. Nosso objetivo é alcançar a vontade de Deus para a nossa vida, é glorificar a Deus. E por isso, algumas regras ou princípios da gestão do tempo vai ser muito diferente da que você vai ver no mundo. E um deles é isso aí, a pausa, é o descanso. Às vezes a gente pensa que ser mais produtivo é simplesmente ligar o botão, ligar a máquina e fazer mais, até onde o corpo vai aguentar. Não. A produtividade bíblica, ela é a partir do descanso, da confiança e da fé em Deus. Já falei isso em outras aulas, vou falar de novo. É uma frase de um autor chamado Jordan Raynor. A gente não está organizando a nossa agenda para se sentir mais em paz, para alcançar uma paz, simplesmente. Apesar de que, vocês vão ver, que se organizar gera muita tranquilidade, gera um estilo de vida melhor, com certeza. Mas nós estamos nos organizando porque nós já temos paz com Deus. Nós já somos aceitos por Deus. A gente não está tentando se organizar para receber uma aprovação de Deus. Não, nós já somos aceitos pelo Pai. E Ele tem um chamado para nós e a gente quer alcançar esse chamado. A gente quer viver uma vida que vale a pena, uma vida que tem propósito. E isso inclui a forma como a gente gerencia nosso tempo. Mas não é de qualquer jeito.
Então vamos falar sobre descanso e pausa. Você já parou para pensar que existe um mandamento entre os 10 mandamentos que é sobre descanso? O 4º mandamento, que é sobre observar, sobre guardar o sábado, fala sobre descansar. Olha que coisa curiosa. Deus está mandando você descansar. É uma ordem, é um mandamento. Não, Senhor, eu quero trabalhar, eu quero trabalhar. Não, você vai parar e você vai descansar. Você precisa disso. Eu criei você para isso. O próprio Deus descansou, não porque ele tivesse cansado ali nos 7 dias da criação, mas ele se deleitou. Então é uma rotina que a gente precisa ter na nossa vida, que é o seguinte: eu trabalho, mas eu me deleito também em Deus. Eu me deleito em Deus e também no meu próprio trabalho. Já viu gente que trabalha a vida inteira para poder ter dinheiro para viajar, mas nunca viaja porque se tornou viciado em trabalho? Ele se perdeu no meio do caminho. Então, na gestão do tempo cristã, um dos mandamentos é o descanso. A gente não tem medo de abraçar o descanso, a gente não tem medo de desligar o celular uma vez por semana. A gente não tem medo de fechar a empresa uma vez por semana. A gente não tem medo de tirar férias, né? Crendo que é Deus que traz o suprimento para nós e não nós mesmos, pelas nossas próprias forças. Então, a arte da pausa é algo que a gente está perdendo na nossa geração. A gente está vindo numa geração tão competitiva e desenfreada que a gente acha que é só pelas nossas forças. E isso não é cristão. Isso não é uma visão cristã da vida e de como se lida com o nosso tempo. Então, descansar é preciso. Agora, vou ser bem prática sobre essa questão do descanso. Primeira coisa, pausas durante o dia. A gente vê os monges fazendo isso. Isso é muito interessante. Você precisa pausar durante o dia. Se você é um estudante, se você é um empresário, se você é alguém que trabalha na área de criatividade, você certamente sabe disso. A sua mente ela não aguenta. Você precisa de pausas diárias. Pequenos momentos durante o dia, 1, 2 ou 3, onde você pausa. É necessário. Isso fala sobre descanso, tá? Segunda coisa, você precisa de uma pausa semanal. Né? O sábado, essa quebra da semana, foi Deus que estabeleceu. 6 dias trabalha, no 7º descansa. Então existe esse 6 por 1 que é necessário da vida. E se isso for tirado de você, você vai pifar, tá? Isso é uma coisa óbvia da vida. Os cientistas já falam isso, a ciência do sono já fala isso. Da necessidade tanto do sono diário quanto de pausas semanais. Eu fiquei impressionada quando eu vi na internet algumas organizações incentivando o domingo off, que é o domingo sem telas, sem celular, totalmente offline. Presta atenção, não eram pessoas cristãs, não eram pessoas que sabiam os 10 mandamentos, sabiam o 4º mandamento. Eram pessoas seculares, do mundão e tal, mas eles já perceberam que o corpo humano não sustenta tanto trabalho, que é preciso, e eu não estou falando só de trabalho, porque eu sei que tem muita gente que não trabalha, mas fica só vendo coisas na tela e absorvendo informação, e Instagram, YouTube, televisão. A gente precisa desligar, né? A gente precisa desligar das telas. Então vamos lá, pausas durante o dia, a pausa semanal, o próprio sono diário, mas também grandes períodos de repouso, que a gente poderia falar das nossas férias ou momentos sabáticos. Na Bíblia, a gente vê essas pausas, a gente vê o sábado, a gente vê o ano do jubileu, né? Essas pausas de 50 a 50 anos. Então, pausas são necessárias. Deus nos criou dessa forma. E pausar e descansar exige coragem. No mundo de hoje, exige coragem. E não só isso, pausar e descansar também é uma forma de adoração, porque você está dizendo para o mundo e para você mesmo que as coisas não dependem de você, de que você está confiando porque tem um Deus que cuida de você. Percebe como isso é parte do que é a mensagem cristã e é totalmente diferente do que o mundo prega? E é esse convite que eu tenho para você, uma gestão do tempo que ela é a partir de uma relação real com Deus. Se nós cremos em Deus, a nossa relação com Deus afeta a nossa agenda, afeta o que a gente vai colocar ali no calendário. Vou colocar as minhas férias, vou colocar meu período de oração. Preciso me organizar, não simplesmente porque eu quero ser uma pessoa organizadinha, bonitinha e certinha. Não, eu nem prego isso. É uma organização por um estilo de vida, para um estilo de vida que glorifica a Deus.
e que alcança o alvo. Meu maior objetivo com você, de você parar, tirar um tempo e aprender a se organizar, não é só se organizar porque organizar é bonito, porque é bonitinho ter agenda, ter planner, essas coisas. Não, é para você alcançar o objetivo da sua vida. É você atingir seus propósitos ali, servir a Deus com excelência. Tem muita gente que se orgulha de ser desorganizada, né? Ah, eu sou desorganizada e sou mesmo. Mas eu queria que você refletisse, a sua desorganização, ela não afeta só você, ela não afeta só a sua vida, ela afeta as pessoas ao seu redor. Se você trabalha numa empresa, a sua desorganização está afetando os seus colegas aí de trabalho. É que talvez eles não tenham coragem de falar para você. Se você é pai ou mãe, casado, provavelmente não, certamente a sua desorganização está afetando seus filhos. Seus filhos vão sentir falta de você. Seus filhos vão sentir falta de um pai mais presente, de uma mãe mais presente, de um pai e de uma mãe que priorizou, que deveria priorizar aquilo que realmente importava. Então, a sua má gestão de tempo não afeta só você, afeta as pessoas ao seu redor. Se você é um pastor, se você é um líder na igreja, a sua má gestão de tempo pode estar afetando sim sua comunidade como um todo. E como eu falei no início da aula, essa questão de gestão de tempo é uma área da vida que ela engloba todas as outras, né? Acaba englobando família, igreja, trabalho, missões, engloba tudo. E, gente, existem muitas artes na vida que com o tempo e as gerações a gente foi perdendo. E organização, essa sabedoria de vida, eu chamo de sabedoria de viver, é uma sabedoria de viver. Essa arte foi perdida, é uma arte que a gente precisa restaurar e que se aprende sim. É muito parecido para mim com criar filhos. Durante muito tempo a gente tem visto mães muito perdidas e é preciso curso, livro, e está tudo bem em relação a isso. Por quê? Porque a arte da maternidade, a arte de ser dona de casa foi perdida, a gente não sabe, né? A gente já foi perdendo das nossas avós, mãe, tudo foi perdendo. Então essa arte de viver a vida e de se organizar também foi perdida, mas é possível recuperar. É possível aprender. Assim como a gente pode aprender umas pérolas, né, com os monges, olhar a vida deles e falar, nossa, eu acho que eu devo copiar isso aqui para a minha vida. Várias outras coisas a gente pode aprender. Então você não precisa ficar nessa vida de sofrimento, de desânimo, ou até rindo, sabe? Ah, eu tô rindo porque eu sou realmente desorganizada e tal. Mas a família está padecendo, a comunidade está padecendo, a equipe na empresa está padecendo. Então, você precisa de uma mudança de cosmovisão. Tem muita coisa aí bagunçada na sua cabeça, sabe? Você precisa, sim, de ferramentas, de estratégias, de alguns princípios e métodos, que é essa sabedoria de se organizar. Como eu falei, organização é uma arte. E é por causa disso que eu preparei essa formação. A gente chama de formação e não curso, porque eu pensei em toda uma jornada para realmente uma mudança de vida, uma mudança de hábitos. Então são 3 módulos, a formação bíblica e prática da gestão do tempo são 3 módulos. O primeiro módulo, ele é um módulo teológico, então a gente começa com essa cosmovisão aí, com essa mudança de mente, ver o que a Bíblia fala sobre o tempo, o que Deus fala sobre o tempo. Lembra que eu falei sobre fazer as pazes com o tempo? Esse módulo é muito sobre isso, a gente perceber como é importante a nossa relação com o tempo. Passado, presente e futuro. Nesse módulo tem uma aula que eu amo, que é o sacramento do momento presente. A gente vê como o nosso hoje é sagrado. O dia de hoje, o momento de hoje é sagrado. Então a gente precisa levar ele a sério, porque esse dia não volta. Eu tenho um testemunho de uma aluna assim, maravilhosa, ela escreveu, eu quero até agradecer a ela, de um dia onde ela percebeu a sacralidade do agora, mesmo com todos os problemas. Ela trabalhava no hospital e estava dando tudo errado lá, e ela estava começando a ficar irritada, triste e tal, aí ela lembrou da aula do sacramento do momento presente, e ela pensou, esse momento é um momento sagrado, e mesmo diante de todas as dificuldades, eu posso glorificar a Deus. Aqui tem algo que eu ainda não estou percebendo, que eu posso amar e glorificar a Deus, e aquilo mudou. Foi uma chave na mente dela, né? Mudou a mente dela e ela começou a enxergar todos os problemas com outros olhos e, nossa, é um testemunho lindo. Enfim, primeiro módulo é um módulo mais teológico, tá? Depois a gente tem um segundo módulo que ele é mais comportamental. A gente vai trabalhar mais com estilo de vida e criação de novos hábitos. Então, nesse módulo a gente vai falar sobre uso de celular, sobre vocação. Por quê? Quando a gente fala sobre gestão de tempo, a gente não está falando só
Claro que a gente vai falar bastante sobre a rotina, sobre a semana, sobre o dia, como que o tempo nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos, nos últimos 5 anos, é gestão de tempo. Então, muita gente está com a agenda certinha, bonitinha, mas está indo para o lugar errado com a vida. E daqui a pouco vai ter que dar uma volta que perdeu 3 anos. Então, antes da gente organizar a nossa agenda, a gente vai organizar a nossa vida. Então, esse segundo módulo é um módulo que os alunos, assim, eles choram, tá? Já vou avisar para você. Por quê? Porque a gente vai parar e pensar sobre a nossa vida. Para onde a gente está indo, qual o propósito de Deus para a nossa vida, quais as responsabilidades que Deus colocou para nós. Tem gente que está gastando tempo em coisas que são pequenas e passageiras, e o que é importante e eterno não está gastando o tempo necessário. Então, a gente vai ter muitos exercícios nesse módulo, a gente já começa a colocar aí a mão na massa, vai ter bastante exercício para você com perguntas, a gente vai colocar no papel bastante coisas da sua vida. Então, o segundo módulo ele é mais vocacional e de estilo de vida. E aí a gente segue para o terceiro módulo. O terceiro módulo ele é bem prático, aí a gente vai para as ferramentas, a gente vai usar Planner, Google Agenda, calendário. Eu vou te ensinar para que serve cada uma dessas ferramentas na prática. A câmera vai mostrar assim, eu fazendo, organizando a semana. Vou te ensinar como fazer uma rotina, como trabalhar com rotina no caso de família, que as rotinas se cruzam. E vou te mostrar vários métodos para te inspirar, tá? Eu acredito muito que cada um tem um jeito que vai se organizar melhor. Então, você vai escolher. Tem gente que é mais do offline, né? Que é mais do papel, da caneta, do caderno. Mas tem gente que é mais do online. Então, a gente vai ter lá, sim, alguns programas mais tecnológicos para te ajudar a gerenciar seu tempo, sua agenda, seus compromissos, suas tarefas e seus projetos também. Então, esse é a nossa formação. Então, são 3 grandes módulos. A ideia é você realmente trilhar essa jornada e do começo ao final para ter essa transformação, porque a gente pensou tudo com muito carinho. Agora, além disso, você falar assim, Carol, nossa, o curso já é tudo isso, a formação é tudo isso. Mas não para por aí. O negócio é bom mesmo. Ontem eu estava contando, a gente tem 15 bônus. Além desse curso, né, desses 3 módulos que são intensos, assim, eu sou muito feliz com tudo que a gente conseguiu produzir, porque são videoaulas, exercícios, PDF, tudo bonitinho para você. Eu ainda tenho 15 bônus para você nesse curso. Aguenta aí, só ouve tudo que eu tenho para te falar. Quando a gente pensou na formação gestão de tempo, a gente sabe que alguns assuntos vêm à tona, como eu falei com vocês aqui nessa aula. Então, por exemplo, vem assunto como trabalho, qual é a vontade de Deus para minha vida, vida de oração, disciplinas espirituais. Então, eu decidi tapar todas as lacunas para você que vai estar comigo nessa jornada. Então, o primeiro bônus é o seguinte, é um curso chamado O Cristão e o Trabalho. Eu convidei o meu amigo Arlindo Souza para lidar com essa questão, para trazer uma cosmovisão bíblica sobre o trabalho. Para você que trabalha, que tem dúvidas, que não consegue enxergar seu trabalho para a glória de Deus, essa aula é para você, esse curso é para você. Segundo bônus, uma aula especial com a Elisa, que também é minha amiga, a professora Elisa de Souza, como descobrir a vontade de Deus para a minha vida, uma visão bíblica sobre a vontade de Deus, tá? Porque tem muita gente preso em visões que não são bíblicas em relação à vontade de Deus. Terceiro bônus é um curso chamado Encontre o Seu Porquê, um aulão do Ângelo Basso, meu marido, eu pedi a ele para trazer essa aula, que é baseado num livro do Simon Sinek, que é muito interessante, tem a ver também com vocação, que é como você descobrir o seu porquê, por que eu vivo, qual é meu chamado. É uma visão baseada num livro não cristão, mas com o Ângelo dando essa aula vai ficar muito claro para você, ele vai trazendo uma perspectiva cristã, eu tenho certeza que vai te abençoar. Quarto bônus é um curso chamado Vivendo as Disciplinas Espirituais. Você já ouviu falar das 12 disciplinas espirituais? Oração, jejum, estudo, meditação, confissão, são várias, são 12. Então, como a gente vai falar bastante que gestão do tempo também envolve tempo para Deus, eu quero te ensinar. Eu quero que você aprenda a desenvolver esse relacionamento com Deus através desses hábitos, dessas disciplinas espirituais. Então, você vai ter esse curso sobre as 12 disciplinas e vai ganhar ainda um caderno que fui eu mesma que preparei da prática das disciplinas espirituais. Então, tudo que o Arlindo vai dar lá na aula, no caderno, vai ter os exercícios que eu vou te ensinar. Como meditar, né? Todo mundo pergunta, como que faz devocional? Então, nesse caderno que você pode imprimir, vai ter lá os exercícios para você praticar cada uma das disciplinas espirituais. É um aulão que me pediram muito, e eu fiz questão de organizar para dar ele, que é
produtividade nos estudos. Eu sei que tem muita gente que me acompanha, que é da área mais intelectual, que gosta mais de ler e de estudar. Então, eu preparei toda essa parte de organização e produtividade para a área de estudos. Então, é uma aula especial se você estuda, se você está na faculdade, ou se você é dessa área mais intelectual, do ensino, você vai amar essa aula. Vocês vão ver que Sermão do Monte vai aparecer muito durante o meu curso aqui de gestão de tempo. Então, a gente disponibilizou espiritualidade no Sermão do Monte para você. É um curso curtinho meu que eu vou mostrando a vontade de Deus revelada ali no Sermão do Monte. Além disso, eu esqueci de falar, cada aula tem um PDF com a apostila, né? Mas também eu vou liberar para vocês os templates dos exercícios. Ou seja, você fala assim, Carol, eu não tenho dinheiro para comprar calendário, planner, essas coisas e tudo mais. Então, eu estou disponibilizando para você os templates que você pode baixar aí na sua casa e imprimir com o planner semanal, o calendário de 2024, o planner mensal, lista de tarefas que você pode usar para praticar os exercícios que eu vou te ensinar no terceiro módulo, tá bom? Então você nem precisa comprar essas ferramentas extras que eu estou disponibilizando para você. Durante o módulo 3, eu vou te ensinar a organizar, né? A se organizar usando um caderno simplesinho, mas também usando, por exemplo, o pacote Google, Google Agenda, Google Tarefa, Google Keep. Vou te ensinar a usar o Notion. E aí é o seguinte, como a aula eu estou te ensinando a se organizar nessas ferramentas online, o curso Caixa de Ferramentas é só para você que, tipo assim, ó, Carol, eu não sei nada de Google Agenda. Eu nunca usei. Então você vai lá no mini curso Caixa de Ferramentas que eu vou te ensinar do zero. A tela do computador, clica aqui, abre, salva, faz isso, faz aquilo e tal. Por quê? Porque no curso eu vou mais rápido. Ó, gente, faz assim. No mini curso eu vou ponto por ponto para você aprender a usar cada uma das ferramentas online que eu te ensinei, beleza? Durante o curso, no terceiro módulo, a gente usa o Notion, tá? Que é um software de organização, de gestão, e eu vou deixar um template pronto para você usar e só preencher lá, como vocês vão ver durante a aula. Além disso, também, quem entrar na formação, quem está comigo lá na formação, durante todo o período que estiver na formação, vai ter desconto em 2 lugares que eu amo muito e indico, que é a Pilgrim, que é onde tem bastante livro bom sobre gestão de tempo que eu indico, e na Purple Paper. Se você quer comprar caderno, planner legal de gestão do tempo numa perspectiva cristã, lá é o lugar e você tem desconto especial, um desconto muito bom que ninguém tem para comprar. Então, só quem estiver dentro da formação consegue isso. E esse ano a gente tem 2 novidades especiais. E aí é o seguinte, na live da semana passada que eu lancei o curso, quem comprou o curso na hora ganhou também as 3 mentorias comigo ao vivo em grupo no Zoom. O pessoal que entrou lá já estava garantido para esses nossos encontros. A cada módulo, né, fechamos o módulo ali, a gente tem um encontro ao vivo Zoom para tirar dúvidas, para fazer aquela troca, para a gente aplicar tudo que a gente aprendeu junto. Então era só para quem estava naquele dia lá. Mas hoje a gente vai abrir, se você adquirir hoje a formação, você também vai ter acesso ao nosso encontro ao vivo via Zoom, tá? Para a gente conversar e tirar dúvidas sobre tudo que a gente está aprendendo. É em grupo, tá bom? Claro que eu não ia conseguir atender cada um de vocês, então é em grupo. Já tava bom, né? Fala sério. Mas a gente decidiu aumentar o bônus. O primeiro é o mini curso Procrastinação, que é com a psicóloga Thalise Santana. Ela vai dar um curso pra gente sobre procrastinação. Por quê? Procrastinação envolve muitas questões emocionais. Então eu convidei ela para estar falando com a gente sobre essa questão. Se você sofre com procrastinação, eu quero te ajudar. Durante o curso a gente fala sobre isso, mas a gente vai mais fundo ainda nesse mini curso com a Thalise. E além do mini curso de procrastinação, a gente vai ter o mini curso Protocolo TDAH. O que é isso? Muita gente com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade tem me procurado. Muita gente já fez o curso de gestão do tempo, gostou, foi uma grande ferramenta que ajudou bastante. Então eu decidi chamar a Thalise, que é psicóloga, para falar para os TDAHs em relação à gestão do tempo. Então isso vai te ajudar, se você é TDAH, a aplicar melhor o que você vai aprender no curso. Nossa, é muita coisa, né? Muito bônus. Me fala aí o que você achou de tudo isso. É o mundo Agenda Redimida. Quando você entra na formação, você entra no mundo Agenda Redimida. Você precisa tirar pelo menos um momento, uma vez no ano, para refletir sobre sua vida e organizar essa bagunça. Sabe guarda-roupa bagunçado? Que chega final do ano, a gente precisa arrumar.
Tem roupa que não cabe mais, vai para fora. Tem roupa que está lá atrás que você nem lembrou que tinha, precisa vir para frente. Você precisa fazer isso com a sua vida também. Então, meu convite à formação bíblica e prática da gestão do tempo é isso aí. É você parar, você não vai precisar fazer o tempo todo, mas você precisa parar e organizar a sua vida, organizar a bagunça que tá e criar novos hábitos. Aí vai ser uma jornada que a gente vai caminhar junto, tá? Por isso que é formação. A minha ideia é realmente formar novos hábitos em você. Eu quero te convidar a entrar nessa jornada junto comigo e com tanta gente que já tem sido abençoada, que é uma alegria para mim. Agora, outro aviso para você, tá? Só para que você saiba, quando você entra na formação, você recebe automaticamente 7 dias de garantia para ter certeza se vai continuar ou não. Então, se você está com dúvida, presta atenção. Durante esse período, você pode assistir as aulas, baixar os materiais. E caso você ache que a formação não é aquilo que você precisava e que ela não vai te ajudar no que você está precisando, você pode solicitar seu reembolso, tá? E a gente devolve todo o seu dinheiro, mas é só 7 dias. Por isso, se você ainda não clicou no link que está aí no chat e fez sua inscrição, vamos lá, pode fazer sem medo. Sua compra vai ser totalmente segura, garantida por 7 dias. Gente, é isso. Quero agradecer muito a presença de vocês mais uma vez nessa aula. Eu tenho ficado muito feliz com o feedback. Não deixa de me contar se essa aula tocou sua vida, transformou você de algum modo. E o curso, quem já começou a fazer, não deixa de compartilhar. Eu amo receber o feedback de vocês, tá? Em cada aula, em cada jornada, eu conto com você e eu te espero lá. Até a próxima. Começa pelo porquê, Ângelo Basso. Olá, seja bem-vindo. A minha aula comece pelo porquê. Eu me chamo Ângelo Basso e eu trabalho como pastor há mais de 15 anos liderando pessoas. E é por causa desse trabalho de liderar pessoas que eu acabei tocando em assuntos no dia a dia da minha vida que têm relação direta com o assunto dessa aula. Olá, seja bem-vindo ao nosso curso Cristão e o Trabalho. Nesse curso aqui a gente vai falar um pouco sobre a relação da nossa espiritualidade com a nossa perspectiva a respeito do trabalho. Olá, meu nome é Elisa Walker de Souza, sou esposa do Arlindo de Souza. Estou no estado de São Paulo desde 2003. Eu vim para cá para fazer um curso chamado Curso de Preparação Profética. Desde então, fiquei em Montemor, na cidade de Montemor, como professora. Então, são muitos anos, ensinando a palavra de Deus. Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula especial Produtividade nos Estudos. Nessa aula eu vou te dar dicas preciosas para você se organizar com seus estudos, como você estudar mais e melhor. Seja bem-vindo ao nosso curso Vivendo as Disciplinas Espirituais. Eu sou Arlindo de Souza e a gente vai estudar aqui uma área muito importante da espiritualidade cristã. Então, a base para esse nosso curso aqui é o livro Celebração da Disciplina, do Richard Foster. Onde você vai preenchendo. Então, por exemplo, você coloca no meio o resumo da aula em tópicos. É o tal de coloque com as suas palavras o que o professor falou. Gente, isso é importantíssimo. Começa pelo porquê, Ângelo Basso. Olá, seja bem-vindo. A minha aula comece pelo porquê. Eu me chamo Ângelo Basso e eu trabalho como pastor há mais de 15 anos liderando pessoas.
E é por causa desse trabalho de liderar pessoas que eu acabei tocando em assuntos no dia a dia da minha vida que tem relação direta com o assunto dessa aula. Olá, seja bem-vindo ao nosso curso Cristão e o Trabalho. Nesse curso aqui a gente vai falar um pouco sobre a relação da nossa espiritualidade com a nossa perspectiva a respeito do trabalho. Olá, meu nome é Elisa Walker de Souza, sou esposa do Arlindo de Souza. Estou no estado de São Paulo desde 2003, eu vim para cá para fazer um curso chamado Curso de Preparação Profética. Desde então, fiquei em Montemor, na cidade de Montemor, como professora. Então, são muitos anos, ensinando a palavra de Deus. Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula especial Produtividade nos Estudos. Nessa aula eu vou te dar dicas preciosas para você se organizar com seus estudos, como você estudar mais e melhor. Seja bem-vindo ao nosso curso Vivendo as Disciplinas Espirituais. Eu sou Arlindo de Souza e a gente vai estudar aqui uma área muito importante da espiritualidade cristã. Então, a base para esse nosso curso aqui é o livro Celebração da Disciplina, do Richard Foster. Onde você vai preenchendo. Então, por exemplo, você coloca no meio o resumo da aula em tópicos. É o tal de coloque com as suas palavras o que o professor falou. Gente, isso é importantíssimo. Começa pelo porquê, Ângelo Basso. Olá, seja bem-vindo. A minha aula comece pelo porquê. Eu me chamo Ângelo Basso e eu trabalho como pastor há mais de 15 anos liderando pessoas. E é por causa desse trabalho de liderar pessoas que eu acabei tocando em assuntos no dia a dia da minha vida que tem relação direta com o assunto dessa aula. Olá, seja bem-vindo ao nosso curso Cristão e o Trabalho. Nesse curso aqui a gente vai falar um pouco sobre a relação da nossa espiritualidade com a nossa perspectiva a respeito do trabalho. Olá, meu nome é Elisa Walker de Souza, sou esposa do Arlindo de Souza. Estou no estado de São Paulo desde 2003, eu vim para cá para fazer um curso chamado Curso de Preparação Profética. Desde então, fiquei em Montemor, na cidade de Montemor, como professora. Então, são muitos anos, ensinando a palavra de Deus. Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula especial Produtividade nos Estudos. Nessa aula eu vou te dar dicas preciosas para você se organizar com seus estudos, como você estudar mais e melhor. Seja bem-vindo ao nosso curso Vivendo as Disciplinas Espirituais. Eu sou Arlindo de Souza e a gente vai estudar aqui uma área muito importante da espiritualidade cristã. Então, a base para esse nosso curso aqui é o livro Celebração da Disciplina, do Richard Foster. Onde você vai preenchendo. Então, por exemplo, você coloca no meio o resumo da aula em tópicos. É o tal de coloque com as suas palavras o que o professor falou. Gente, isso é importantíssimo.